Olá, boa noite. Somos os acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica. Estamos aqui para apresentar esse podcast. O nosso tema é comunicação não verbal. Eu me chamo Leandro. Alisson, André. E dentro desse contexto, estamos aqui para falar um pouco dessa comunicação, que é importante em determinadas situações. Temos aí a comunicação não verbal proxênica, que ela abrange vários aspectos aí, como espaço físico, distância, questões de fila, espaço público, tudo isso determina uma comunicação não verbal, a postura, se você está conversando com alguém e se aproxima muito da pessoa, também caracteriza uma comunicação não verbal, gesto, de como você se comporta. Quando você vê alguém em uma fila, também se trata de uma comunicação não verbal proxênica, que ela abrange o espaço físico onde a pessoa se encontra, e também existe um determinado espaço, para definir essa comunicação, Então, determinadas situações, essa comunicação é bem aparente, nós conseguimos perceber ela com facilidade, É fila de banco, é fila de órgão público, É uma conversa entre famílias, uma roda, uma mesa, uma mesa de jantar, uma festa. Então você consegue perceber essa comunicação chamada proxênica, nos espaços físicos. E aí o meu colega aqui vai dar continuidade. Hoje, quem usa muito essa comunicação não verbal é o mercado de trabalho, que eles usam por ser muito, como que fala, o mercado de trabalho ele está muito concorrido, muitos candidatos, e o mercado de trabalho está procurando os melhores, qualificado, capacitado, e tem vários processos de avaliação. Aí o candidato chega ali para fazer avaliação com o gestor. Quando ele já atravessa uma porta na sala de avaliação, ele já está sendo avaliado não verbalmente, pelo sua vestimenta, o seu espaço de dar, a maneira que ele se sentou na sua poltrona, na sua cadeira, gestos, a sua fisionomia, sua aparência, fisionomia, se ele está alegre para baixo, tudo isso já está sendo analisado pelo avaliador no caso. E até mesmo quando você está triste, a sua aparência, a sua fisionomia já entrega você não verbalmente como você está no seu dia a dia, se você está alegre, entendeu? Se você está para baixo, tudo isso é uma comunicação não verbal. O nosso colega vai falar mais um pouco. Vou ler um tópico aqui da comunicação não verbal, que diz: o que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal é como o próprio nome sugere, é aquela que acontece sem o uso de palavras faladas ou escritas. Inclui comportamentos aparentes como olhares, gestos, toques, posturas, assim como as mensagens menos óbvias como roupas, distância espacial entre as pessoas e etc. No caso, foi uns tópicos que eles já comentaram aqui. A pesquisa científica sobre o tema começou com a publicação de um artigo de Charles Darwin em 1872, com o título A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Desde então, outros estudos sobre os tipos e efeitos de expressões do comportamento humano sugeriram o termo comunicação não verbal. Foi popularizado em 1956 pelo psiquiatra George West, que seja assim o nome dele, e o escritor Weldon Cass, no livro A Comunicação Não Verbal, Notas sobre a Percepção Visual das Relações Humanas. Meu amigo André aqui vai ler um pouco dessas características físicas. Pode lançar. Eu vou ler sobre a cronêmica.
é o estudo de como as pessoas usam o tempo. Afinal, isso também comunica uma variedade de significados. As pessoas pensem em alguém que você conhece que está constantemente atrasado, ou um colega mais pontual do grupo. Como você as descrevia? Existe alguma diferença no seu modo de pensar sobre eles? Nesse caso, essa percepção se baseia no tempo. O nosso amigo Leandro vai ler outro tópico. Como eu já tinha falado no anterior, né, falar sobre a linguagem proxêmica, ela refere ao estudo da comunicação não verbal, né, através de espaços físicos entre pessoas. Ela explora a distância, né, ela explora o contato físico, ela explora a postura, né, e ela influencia também, né. Se podemos dar um exemplo aqui, se estamos em uma roda de conversa como essa, né, e a gente se aproxima do colega, né, do próximo, é um sinal que a conversa tá fluindo bem, né, é um sinal que a conversa tá sendo desenvolvida. Mas quando ao mesmo tempo você se distancia da pessoa, né, através dessa distância, ela mostra que não tá legal, a pessoa está se retraindo, tá se distanciando, porque não está sendo bem receptiva, né? Então, esse tipo de gesto, esse tipo de ação da pessoa, né, é uma comunicação não verbal. Ela está demonstrando tanto a satisfação de estar ali no meio daquela conversa, quanto uma insatisfação, né? Se você está em uma conversa particular com alguém, está bem próximo dessa pessoa, é um sinal que a conversa, né, ela está sendo uma conversa atrativa, né? Quando você se distancia, você acaba percebendo que a outra pessoa não está muito interessada. Então, a postura da pessoa, né, o gesto que ela faz, né, demonstra o estado dela, o estado na hora que ela se encontra, né? O estado emocional, como o colega que falou na hora de uma entrevista, onde essa pessoa tá nervosa, tá com os braços cruzados. Isso tudo vai demonstrar o estado, né, psicológico da pessoa, né? Ela está transmitindo uma comunicação, né? Ela está transmitindo se ela está bem, se ela se encontra feliz, né? Se ela está sendo bem receptiva nessa roda de conversa, como já foi citado antes, né? E faz toda a diferença para o grupo, faz toda a diferença numa reunião, numa entrevista, né? Essa comunicação. Como o colega que já tinha falado, já se vem fazendo esses estudos, né, ao longo dos anos aí, e vem se percebendo, né, a maneira de a pessoa se vestir. Tudo isso caracteriza uma comunicação não verbal. Eu peguei aqui alguns exemplos, né, a zona de distância que a pessoa fica, né, se ela está próxima, se ela está distante, né, a distância íntima também, né, às vezes a pessoa está bem reservada ali, ela está retraída, ela quer ficar isolada, é um sinal, né, de uma comunicação não verbal, é um sinal que ela quer ficar sozinha, quer ficar em particular, né, distâncias pessoais, a distância social que é aplicada aí no cotidiano, em conversa entre colegas, né? Como, por exemplo, uma sala de aula igual a nós, temos aí uns 60 alunos, então tem grupo para cá, tem grupo para lá, né? E aí isso caracteriza essa comunicação. Estamos se comunicando uns com os outros, né? De forma gestual, né? De forma aí não verbal, né? Tem mais, tem distância pública, né? Como fila, como vestimenta no espaço público, como em alguns órgãos públicos você não pode entrar de bermuda, né? Tudo isso é uma forma de se comunicar, né? Tudo isso é uma forma de dizer o ambiente onde você está, né? Também temos a forma de gestos e postura, como o colega aqui já tinha citado, né? A postura da pessoa, ela vai acabar, vamos colocar assim, né? Delatando a pessoa, como que está o comportamento dela, né?
se alguém se inclina, né? Se alguém fica com os braços cruzados, se alguém se aproxima do próximo, né? Tudo isso está indicando essa comunicação, está indicando o estado físico e emocional da pessoa, né? Aí tem também as normas culturais, né? Algumas culturas, por exemplo, reunião em família, né? Todo mundo se reúne para fazer um almoço, para fazer uma reunião, um churrasco, e tudo isso caracteriza essa comunicação, né? Às vezes tem as tretas de família, né? Vamos colocar assim, e às vezes por até uma expressão facial a pessoa já identifica, né? Que a outra não está legal, que a outra não está satisfeita com a situação, com o que está sendo proposto, com o que está sendo falado, né? Então tudo isso são formas de comunicação não verbal, né? Demonstrar através do gesto, da postura, né? De tudo isso, o estado que as pessoas se encontram. E é bem legal, a gente vai falando aqui, mas a gente acaba aprendendo também, né? E tem as normas de etiqueta, né? Como a gente tem falado aqui, determinados ambientes, né? Você não entra de qualquer maneira, não entra com qualquer vestimenta, né? Você não fala de qualquer maneira. Vamos colocar, o colega falou de entrevista aqui, né? Mas nós podemos colocar também uma audiência, né? Uma audiência na frente do juiz. Você não pode falar qualquer coisa, né? Você tem que pensar muito bem na hora de falar as palavras. O advogado tem a forma também de ele falar, de ele se comportar diante dali do juiz, né? Tem que ter o respeito, tem que ter a postura. Então, tudo isso são formas de comunicação não verbais, né? Eu vou deixar um espaço aqui para o meu colega falar um pouco também. No caso, eu vou citar um exemplo de comunicação não verbal, que acontece quando você pergunta para uma pessoa um determinado endereço, a pessoa chega, vai te mostrar um endereço no WhatsApp, ou se ela tem de cabeça, ela vai conversar com você gesticulando, entendeu? Porque também existe um termo que diz que o corpo fala, entendeu? Às vezes a pessoa não fala verbalmente com a boca, mas ela fala com gestos corporais, que também entra dentro da comunicação não verbal. No caso, se eu chegar a perguntar para o André onde fica tal local e ele não quiser falar verbalmente, ele pode chegar e apontar para mim. Isso é uma forma de comunicação não verbal, entendeu? Ele vai falar para mim onde fica o local sem precisar falar, sair nenhuma palavra da boca dele. Através somente dos olhos, só apontar com a cabeça já é uma comunicação no caso. Dentro da comunicação não verbal, eu estou lendo aqui um tópico que é até interessante, que entra como a paralinguagem. Eu vou ler o tópico. É um termo utilizado para descrever qualidades vocais, como tom, volume, inflexão, velocidade da fala e ritmo. A forma como as palavras são ditas geralmente expressam um maior significado que as próprias palavras. Por exemplo, vamos supor que o André vai falar sobre um feedback, que alguém fez isso com uma voz monótona. A expressão facial entendida, a pessoa entende o seu comentário como uma maior ironia. Tipo, se ele vai me dar um feedback, só que me passa como um tom de ironia, entendeu? Isso já me leva a ter outros tipos de pensamento sobre a postura dele, que ele está tentando passar. Quer falar mais alguma coisa? É assim, um exemplo de comunicação não verbal. Se a gente está numa roda de eu, o Leandro e o José aqui, nós estamos felizes. Aqui a gente percebe que o José já não está tão feliz, não está sorrindo, triste, ele já está passando uma comunicação que não está bem com ele, entendeu? Alguma coisa está acontecendo, porque nós estamos conversando de assuntos felizes, por exemplo, e o José ali já não está tão alegre, transmitiu uma comunicação para a gente. Um simples aperto de mão, você apertar fraco, apertar tão forte, já é você transmitiu uma comunicação para aquela pessoa, no caso. E tem várias outras. O simples, você cruzar os braços demais,
ficar inquieto, impaciente. está conversando com a pessoa, está inquieta, não está olhando fixamente nos olhos da pessoa, fica olhando para o lado, para cima, para baixo. Também tem um tópico aqui que fala, fale com as mãos, que é no caso que eu falei que o corpo fala. A incorporação de gestos na conversa melhora o conteúdo verbal e resulta em uma fala menos hesitante, reduzindo preenchimentos como um e aí. No caso, como ele falou sobre o aperto de mão, se o aperto de mão é muito fraco, você pode ser percebido como tímido. Forte demais, você vai parecer que é agressivo. Prefira um meio termo, pois isso pode gerar uma credibilidade instantânea. Então você sempre tem que ter um meio termo. Você não pode ser menos e nem mais. Você tem que passar uma confiança de um meio termo, porque a pessoa é firme, entendeu? No que ela faz, no que ela diz, no que ela é, no caso. Sem falar também que o próprio aperto de mão, né, pode sinalizar, né, um acordo, né? Às vezes você aperta a mão do colega como um sinal de acordo. Está de acordo? Você vai lá e aperta a mão, selando algo, né? Selando o acordo que foi feito. Isso transmite segurança, né? Isso transmite aí mais responsabilidade, né? E não só isso, tem determinada situação, né? Às vezes a pessoa ela se aproxima demais da outra, ela pode ser considerada uma pessoa invasiva, né? Tá invadindo o espaço da outra, né? Tá querendo se aproximar demais. Então, existem várias formas dessa comunicação não verbal, né? Você está em algum lugar que é coletivo, né? Como dentro de um transporte coletivo, um ônibus, né? Tem muita gente ali, você tenta, né? Ficar o máximo de distância, né? Até mesmo para se resguardar, às vezes se resguarda de uma doença, né? De contrair algo ali, um vírus. Então você tem essa comunicação, está mostrando que você está se prevenindo de algo, né? Está tentando se distanciar, é bem difícil, mas a gente acaba tomando essas atitudes, né? Tem mesmo não invadindo espaço do próximo, não pode estar não gostar. Já entra na comunicação espacial. É isso aí. Então, essa comunicação aí, ela é muito importante, ela está presente, eu acredito que em todos os ambientes, né? Todos os ambientes, numa sala de aula, às vezes o professor tá explicando o assunto aqui, a matéria, né? Aí uns conversam, outros não, né? Uns estão concentrados, outros estão fazendo aí, né? Arte. Então tudo isso são formas de comunicação não verbal, né? Interessante a gente abordar esse assunto porque está presente em tudo, né? Está presente no cotidiano, está presente dentro da família, está presente no ambiente de trabalho, né? Está presente em ambientes públicos, está presente, como o colega falou no início aqui, está presente numa entrevista, né? Demonstra aí, né? A postura da pessoa, se ela realmente, às vezes, ela está interessada, né? Na vaga, como a gente já viu aí vídeos, né? A pessoa tem tudo ali para conseguir a vaga e por causa de algo, ela acaba perdendo essa vaga, né? De uma postura, de uma fala, né? Às vezes porque não teve uma preparação antes, né? Ficou nervosa demais, não conseguiu, né? se expressar da melhor forma possível, e aí o avaliador vai lá, como o colega falou no início, antes dela entrar no espaço da entrevista, ela já está sendo avaliada, né? A forma que ela anda, a forma que ela fala, né? A forma que ela se comporta diante ali dos avaliadores. Eu mesmo, recente, eu posso até dar um próprio exemplo, né? Eu fiz uma entrevista de trabalho, eram 3 avaliadores na mesma sala, né? Um perguntava uma coisa, outro perguntava outra, né? Outro observando, com certeza. Né? Então, essa observação, quanto mais pessoas te avaliando, mais te deixa nervoso, né? Mais te deixa preocupado, meu Deus, né? Tanta avaliação, tantas perguntas, e você até por cautela, né? Se expressa, tenta se expressar da melhor forma, se gesticular, né? Se comportar ali com a postura. Por exemplo, agora nós mesmos aqui, né? Nós estamos com a postura aqui para gravar, né? Esse podcast, né? Geralmente em sala de aula a gente é mais relaxado,
mas aqui nós estamos com essa postura porque é um vídeo sério, né? É um vídeo aí para um trabalho, né? Então a gente está aqui tentando, né, mostrar o maior, como que eu posso falar, né? A maior postura relacionada a um vídeo de um tema tão importante. E é isso. No caso agora eu vou falar tipo o último tópico e também como se fosse uma dica. Reduza gestos nervosos. Eu estava fazendo durante a explicação do Leandro um gesto nervoso com a minha perna, não sei se vocês vão prestar atenção, que aqui diz: é comum fazermos gestos que demonstram inquietação quando estamos estressados. No meu caso eu não estava estressado, eu estava como se fosse paciente até chegar a minha vez de falar. Como balançar de perna, que era o que eu estava fazendo, esfregar as mãos, esfregar as mãos, girar o cabelo, entre outras coisas. Quando se flagrar fazendo coisas do tipo, apoie os pés firmemente no chão, respire fundo e apoie as mãos no colo ou nas laterais do corpo, tipo, coloca a mão, segura, respira, fica firme. Aí você vai passar uma comunicação não verbal de total confiança, que você está seguro de si, entre outras coisas. Para encerrar, nós somos o grupo Filhos de Tesla. Falando novamente, nós somos o grupo Filhos de Tesla. O tema é comunicação não verbal, da professora Jane Lúcia, disciplina de felicidade. Eu me chamo Alisson. Eu me chamo Leandro. E André. E esse é o André. Para encerrar, obrigado. Valeu, até mais, até a próxima.